Ô, gente, agora vem aqui comigo. Você costuma ficar assim, ó, mexendo no cabelo, por exemplo, enquanto você conversa com alguém? Ou você fica assim, ó, de braço cruzado, o tempo todo conversando com alguém? Ou balançando a perna? Hã? Seu corpo fala, sabia? O que será que essas coisas significam? Hoje eu convidei a Érica Fernandes, que é psicóloga clínica e organizacional e é especialista em RH também, para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Eu tô até com medo, Érica, que eu tô achando que você tá me lendo desde a hora que você chegou. Boa tarde. Oi, boa tarde. É um pouco difícil para nós psicólogos não observarmos e analisarmos os comportamentos. Já faz um pouco assim de parte da nossa rotina diária, né? Observar o comportamento, analisar. Então eu tô de olho em você, Fer. Ai, meu Deus! E é possível isso, Érica? Você perceber o que é a pessoa, né? Formular um perfil de acordo com o que os gestos dela, enfim. Sim. Dá para saber? Dá para saber. Hoje nós dizemos que 55% do que nós comunicamos para o outro, ele vem do nosso corporal, vem das nossas expressões do corpo, das nossas expressões faciais. Então o seu corpo vai falar muito mais do que propriamente a sua verbalização. Vou dar um exemplo bem claro. Se eu fizer esse gesto para você... Legal, ok, joia. Joia, positivo. Embora eu não tenha dito nada verbalmente, é uma comunicação não verbal onde você vai conseguir entender que está tudo ok. Então, muito do que a gente fala, muito do que a gente transmite está no nosso corpo, está nas nossas expressões faciais e está nos nossos gestos. Tá, uma pessoa, por exemplo, que tem um aperto de mão muito forte, isso significa alguma coisa? Significa. Nós dizemos que as mãos, elas conseguem materializar aquilo que a nossa cabeça pensou. Então, um exemplo, quando a gente faz um carinho em uma pessoa, nós estamos materializando um gesto que já foi anteriormente pensado. Então, um afago, um cafuné é a materialização desse carinho que é feito pelas mãos. Então, esse contato, né, de apertar as mãos de maneira firme ou de maneira frouxa ou de uma maneira um pouco diferente, que é um pouco mais carinhosa, com uma mão acima, também tem uma explicação. Esse gesto mais frouxo, né? Sabe quando a gente dá a mão para a pessoa e ela pega assim, parece até que tá com nojo, assim, né? Isso quer dizer o quê? Que a pessoa não está muito interessada num contato mais aberto, que ela não está tão interessada em manter um contato mais firme. Entendi. Ao contrário de um aperto de mão um pouco mais firme, né, um pouco mais acalentado, vai dizer que aquela pessoa tem um pouco mais de firmeza de propósito, um pouco mais de atitude. Então nós falamos, por exemplo, que num primeiro contato profissional ou inclusive nos ambientes de trabalho, corporativos, esse aperto de mão um pouco mais firme, ele é sempre bem-vindo, né? Ele é sempre bem-vindo e é bem visto. Fica a dica para quem um dia for fazer uma entrevista de emprego, que a gente já falamos aqui. Exato. Quando for cumprimentar a pessoa que vai entrevistar lá, já cumprimenta com cumprimento mais firme, né? Exatamente. Então, esse contato de mão vai ser o nosso primeiro contato com o outro, né? Antes de um abraço, antes de alguma coisa que aproxime mais os corpos. Então, estender a mão é um gesto bastante simbólico de colocar em prática aquilo que a gente pensou, né? Aquilo que a gente já tinha em mente. Tá, agora, por exemplo, ó, eu tô conversando com você, mas ó meu pé, ó. Aqui, eu tô assim, ó. E tem gente que fica assim, né? Tá um pouquinho ansiosa, né? A gente vê muito esse comportamento em cadeira de consultório médico, onde a gente fica ali aguardando, esperando, onde a gente tem que, ao todo tempo, estar elaborando e aguardando e esperando, e o ato de esperar não é muito gostoso, né? Ninguém gosta de ficar esperando muito. Então, as pernas trêmulas, né, todo o tempo em movimento, elas vão dizer que você está um pouco ansiosa, né? Ansiosa para que aquela situação ocorra, por exemplo, aguardando uma entrevista de emprego ou uma consulta de médica, exames, ou um avião, né, se é uma coisa que te deixa um pouco ansiosa. Então, as pernas trêmulas, as pernas
balançando com uma certa frequência, vai denotar essa característica de um pouquinho de ansiedade para que a situação se concretize. Entendi. Agora, Érica, tem como a gente saber, numa paquera, se o outro está interessado ou não? Tem. Eu acho que isso é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. Por quê? Porque o relacionamento humano, ele é cheio de comunicação, verbal e não verbal. Então, foi para o encontro com um rapaz, sentiu que ele colocou as mãos no bolso, que ele mexeu na franja, né, que ele deu aquela abertura no tórax, né, deu aquela, a gente fala deu aquela pose, inflada, né? Aquela inflada. Tem homem que dá uma inflada, né? Isso quer dizer o quê? Que ele está aberto, né? Entendi. Do mesmo jeito que a moça começou a mexer no cabelo, tirou o cabelo, mostrou um pouco do colo, né, fez aquele charme. Isso quer dizer também que ela está fazendo toda aquela preparação para que haja um clima de sedução. E olha que engraçado, porque às vezes a gente faz isso sem perceber. Inconsciente. Né? Agora você falando, a gente começa a perceber os nossos atos, né? Exato, exatamente. Então, por exemplo, quando a gente vê algumas matérias relacionadas ao ambiente político, você vai observar que eles estão sempre com os dedos unidos. É verdade. Sempre tiver uma negociação ou tiver uma figura muito importante de um político, eles estão com os dedos unidos mostrando as mãos, porque é um sinal efetivamente de mostrar suas intenções. Né? Vamos mostrar como é que a Érica está mostrando a mão lá. Ó, é assim, verdade. Todos os políticos realmente eles ficam sempre com essa posição de mão, né? Nunca com as mãos escondidas, ou com as mãos nos bolsos, ou com as mãos, né, abaixo da mesa, porque conota uma demonstração de seus interesses. Então, quando a gente olha político fazendo algum tipo de entrevista na televisão, ou alguma coisa relacionada a essa parte política, observem que eles estão sempre com as mãos aparentes. E as expressões faciais? Dá pra gente observar alguma coisa? Dá sim, dá pra gente observar bastante. Quando a gente é criança, é muito fácil ver uma criança triste, uma criança feliz, uma criança chorando. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós precisamos muitas vezes, no momento de tristeza, esconder essa tristeza. Ou no momento de alegria excessiva, também dar uma camuflada. Mas os olhos falam muito. Então, numa conversa aonde a gente não consegue manter um contato visual, isso vai denotar que a pessoa não tem interesse. Entendi. Então, começamos uma conversa, né? Ou a pessoa foi sair com o par pela primeira, segunda vez. Não consegue manter um contato visual, a pessoa está frequentemente olhando o que acontece pelo restaurante, ou mexendo excessivamente no celular, não consegue manter um contato visual, isso vai conotar que a pessoa tem pouco interesse. E o contrário também, né? Manteve um contato visual gostoso, acalentado, vai denotar que a pessoa está demonstrando interesse pelaquela conversa. Agora, tem como perceber, por exemplo, se a pessoa está mentindo? É muito difícil, Fer. Descobrir se a pessoa está mentindo ou não vai requerer um pouco de habilidade. Porém, tem algumas características que acabam denotando um pouco. São elas: as mãos muito agitadas, excessivamente agitadas, a dificuldade de manter o contato visual, então a pessoa vai piscar, a pessoa vai olhar para outros objetos. Normalmente a pessoa vai se explicar muito, então você pergunta uma coisa simples e ela vai fazer toda uma história para fazer a resposta. E as pernas sempre balançando. Porque você vai perceber que a pessoa está desconfortável, está um pouco nervosa, não está tão confiante naquilo que ela está respondendo. Agora, Érica, qual que é a sua, pra gente encerrar, qual que é a sua maior dica pra gente causar uma boa impressão? Bom, o sorriso abre muitas portas, né? Então, como nós estamos falando de comportamentos não verbais, o sorriso é sempre bem-vindo. O aperto de mão firme. Nunca tocar em partes de pessoas que você não tem intimidade, então vai dar um abraço numa pessoa. Nunca tocar a cintura, sempre a parte das costas. Regiões que sejam menos íntimas. E sempre manter um contato visual. Isso é fundamental para causar uma boa primeira impressão. Adorei. Obrigada, viu, Érica? E depois eu quero saber a leitura que você fez de mim, hein? Eu te conto. Você não me escapa. Eu te conto. Pode Obrigada, deixar. querida.